Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de João, João capítulo 3, e vamos ver versículo 1 até o 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Que Deus fale conosco, revele a palavra pelo seu Espírito a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu tenho falado muito aqui sobre o novo nascimento. A minha mensagem é só o novo nascimento, né? Mas como eu sei que estou nascido de novo? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Que eu estou nascido de novo, né? Para saber se eu sou nascido de novo, para saber, é preciso saber o que é o novo nascimento, né? Saber o que é o novo nascimento, o que não é o novo nascimento. E hoje vamos ver um pouquinho sobre como sei que estou nascido de novo. Hoje em dia, irmãos, é muito fácil adquirir um produto que não seja um produto original. Muitos produtos que estão no mercado têm cara de original, mas quando examinado mais de perto, você descobre que é uma fraude, né? Aquele produto não passa de uma fraude. Existem imitações aberrantes que de imediato você descobre, e tem imitações sofisticadas e sutis. E no terreno religioso isso acontece fertilmente, né? O ponto mais falsificado é o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é a doutrina mais falsificada, é a experiência mais falsificada na vida do povo. Satanás tem todo o interesse de falsificar o novo nascimento, né? A concepção de novo nascimento, a experiência de novo nascimento, na experiência do povo, né? O novo nascimento é uma experiência imprescindível para quem deseja entrar no reino de Deus. Jesus disse, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É taxativo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino
de Deus. Se é assim, então o novo nascimento, a doutrina do novo nascimento deve ser aquela doutrina de maior peso para nós, né? O desejo, irmãos, de Satanás, o desejo desesperado de Satanás, visa furtar o novo nascimento da vida das pessoas, né? Visa envolver as pessoas num engano fatal. E lamentavelmente, em qualquer lugar que vamos conversar com as pessoas e perguntamos se elas nasceram de novo, a resposta é sim, né? Elas respondem que nasceram de novo. Mas quando perguntamos como elas nasceram de novo, então é exatamente aí que descobrimos o engano fatal. Quando ela começa a relatar a maneira como ela nasceu de novo, você vê que o engano, né, em que ela está envolvida, a pessoa. É preciso muito cuidado, muito cuidado. E estou dizendo isto para nós aqui. É preciso muito cuidado com a falsificação do novo nascimento. Isto resultará em muita gente boa, bacana, importante no inferno. Frequentar uma igreja não é novo nascimento. Deixar os vícios é uma coisa boa. Deixar os vícios é uma coisa boa, lógico. Mas também não renasce ninguém. Ser pastor, ser um líder respeitável, também não garante nada. Se garantisse, Jesus teria dito assim: faça teologia ou outra formação religiosa qualquer e entrará no reino de Deus, né? Mas Jesus não disse isso, né, irmãos? E tem gente que acha que nasceu de novo porque pensa assim, e tem muita gente assim: sou bom pai, boa mãe, atencioso, carinhoso, cuidadoso, cumpridores dos meus deveres na sociedade, então sou nascido de novo. Bem, você não precisa do novo nascimento para ser isso, não precisa. Basta adotar uma boa filosofia de vida e pronto, e você conseguirá esse tipo de vida. Nada disso, irmãos, prova o novo nascimento na vida de uma pessoa. Dar o dízimo também não significa nada em termos de salvação. Você não diga que eu falei que o dízimo não significa nada. Eu estou dizendo que dar o dízimo não significa nada em termos de salvação. Dar o dízimo hoje, né, se transformou no principal item para a salvação atualmente. Se você investe dinheiro, já está salvo, né? Se você investir dinheiro, for um bom contribuinte, então o pessoal já garante a sua salvação. Mas é engano, é tudo engano, é falso. Outros acham que nasceram de novo porque frequentam há anos uma igreja qualquer, né? Nasceu na igreja, né? Desde pequeno frequenta, foi no colo, mas também isso não é novo nascimento, né?
Alguém poderá dizer: tenho muitos anos de igreja, né? Por isso sou nascido de novo. Não, irmãos, o reino de Deus não é INSS, não é onde o que vale é o tempo corrido, né? O tempo de serviço, nada disso. Muitos dizem: eu deixei de fumar, eu deixei de beber, deixei as drogas, e tem testemunho interessante nesse sentido. Deixei as orgias, deixei tudo isto. Mas também não significa novo nascimento. Você pode deixar tudo isto e não nascer de novo. Outros dizem: eu sou honesto, íntegro, né? Eu tenho um bom nome, um nome limpo, honrado. Também não significa nada em termos de novo nascimento, em termos de reino de Deus. Nada disso é novo nascimento, nada disso. Nicodemos era tudo isto e muito mais. No entanto, Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Com essas coisas, você pode construir uma religião fantástica, formidável, mas totalmente inócua para renascer a pessoa. E sem novo nascimento, é certo a entrada para o inferno, apesar de tanta religiosidade, né? E religião da boa. Nós podemos ver isto em vários lugares da palavra de Deus, mas vamos ver o fariseu. Vamos ver aqui o caso do fariseu de Lucas 18, versículos de 8 a 14. Vamos ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus, que vai falar a respeito de uma pessoa fantástica em termos de religião. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, esse religioso acreditava que era. Ele acreditava. Se era, não sei, mas ele diz aí, ele acreditava que era isso aqui, ó. Ele acreditava que não era como os demais homens, né? Ele não era como os demais homens, né? Errôneos. Ele diz também que ele não era roubador. Ele não era roubador.
né? Ele não diz ladrão, mas roubador. A gente viu o significado de roubador hoje pela manhã. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero. Ele disse que não era adúltero, né? E por um outro lado, porque até aqui ele está colocando o lado negativo, né? Eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, né? Eu não sou. Ele acreditava que não era. E ele coloca outro lado aqui. Jejuava 2 vezes por semana. Não bastava uma, 2 vezes, né? E 100% dizimista. 100% dizimista. Porque o texto diz aí que ele dava o dízimo de tudo quanto possuía. Eu nem vou perguntar se você dá o dízimo de tudo quanto possui. Não vou perguntar não. Esse cara dava. Então ele era 100% dizimista. Irmãos, o pessoal hoje batizava esse cara na hora. Ele ia ser pastor. Ele tinha o perfil. Quem não queria um cara desse que dava o dízimo de tudo quanto possuía? Ele iria ser disputado, né, pelas igrejas. Então, irmãos, o cabra era bom, né? Mas nada disso significou alguma coisa em termos de reino de Deus na vida dele. Ele não era nascido de novo. Essas coisas não poderiam resultar em novo nascimento na vida dele. O verso 13 e o 14 de Lucas 18, você pode ler novamente? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Qual foi a avaliação que Jesus fez dele? Jesus não se engana, e ele conhece. Então ele disse assim que ele não foi justificado, portanto não nasceu de novo, né? Não foi salvo, pelo menos naquele momento ali. E o pecador, né, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que o pecador, não é, que recorreu à misericórdia de Deus, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o religioso, né? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu gosto da outra tradução, no caso do pecador. Ele diz assim, na outra tradução: o pecador orou dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu gosto da palavra propício aqui. Ela é significativa,
né, no que diz respeito à salvação, a Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, né? Ó Deus, se propício a mim, pecador. O que ele estava dizendo? O que ele estava querendo dizer quando ele orou, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador? Estava querendo dizer o seguinte: não foi com essas palavras que ele disse, né? Mas o que ele disse é isso aqui, quando ele orou dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, estava querendo dizer o seguinte, preste atenção: sei que tu não estás satisfeito comigo, e eu não passo de um pecador imprestável, que merece apenas a tua justa ira. Mas, por favor, por tua misericórdia, me aceita na base do sacrifício do teu filho na cruz. É a palavra se propício. Me aceita, por favor, por misericórdia, na base do sacrifício, do sangue derramado do teu filho naquela cruz. Propiciação, irmãos, fala do sangue de Jesus derramado por nós na cruz, do sacrifício de Jesus, não é? Um falava de si mesmo e do que ele era capaz de fazer. O outro falava de Cristo, falava do Evangelho, do sacrifício de Cristo e da nossa aceitação em Cristo Jesus. Irmãos, quando o pecador orou assim: se propício a mim, pecador, ele se integrou no sacrifício de Cristo. E quando ele se integrou no sacrifício de Cristo, ele foi salvo, e foi o que Jesus falou, né? Que ele foi justificado para casa, né? Ele foi aceito por Deus em Cristo. O outro estava fazendo para merecer, né? Para ser aceito. Não é nessa base. Irmãos, muita gente procede como o rei Roboão. Esse rei cometeu um disparate muito grande. Ele deixou a lei do Senhor, e isso foi um desastre para ele, para a vida dele e também para a vida do povo, não é? Ele deixou a palavra. E o rei do Egito atacou Jerusalém e tomou a cidade, levando embora muitos tesouros. E com os tesouros ele levou os escudos de ouro puro que o rei Salomão havia feito. E Roboão fez algo para remediar a situação. Veja o que ele fez em 2 Crônicas, capítulo 12, versículos de 10 a 11, né? Versículos 10 e 11. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda.
e, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Você vê, ele substituiu ouro pelo bronze. O escudo era de ouro, foi embora, o rei do Egito levou. Agora o rei substitui o escudo roubado por outro escudo. Era ouro e ele substituiu por bronze. E tudo indica que ele achou que era a mesma coisa. Ele achou que aquele escudo de bronze exercia o mesmo papel, era a mesma coisa daqueles escudos de ouro que Salomão havia feito, não é? Bronze bem polido brilha, e brilha até mais do que o ouro. Tem muita gente fazendo isso em relação ao novo nascimento e achando que é a mesma coisa, né? Substituindo o novo nascimento por outras experiências falsas, né? E achando que é a mesma coisa, mas não é. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, você sabe o que é? Você já nasceu de novo, né? Pela palavra de Deus, irmãos, o novo nascimento ocorre assim: Cristo, em seu grande amor, nos atraiu para si naquela cruz. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João 12, o verso 32. Nossa natureza pecaminosa foi colocada e crucificada em Cristo. Em Cristo ela foi morta e destruída e removida. Quando Cristo foi ressuscitado, irmãos, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Ganhamos a sua vida, a sua natureza. E o mais incrível, Jesus mesmo, pessoalmente, vem viver em nós a sua vida, né? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Mortos com Cristo e Cristo em nós, vivendo a sua vida, é novo nascimento. Não tem como confundir. Mortos com Cristo e Cristo em nós, vivendo a sua vida santa, é novo nascimento. É novo nascimento. Como sei que estou nascido de novo? Como que eu sei que estou nascido de novo? Primeiro, a evidência do novo nascimento é Cristo em mim. A evidência do novo nascimento é Cristo em mim. É a vida de Cristo operando em mim. A soma do novo nascimento é Cristo em mim. Irmãos, não mais eu, mas Cristo em mim. O nascido de novo está cheio de Cristo. Todavia, pode ter mais dele cada instante. É preciso ter esta segurança que Cristo vive em mim. É preciso ter esta segurança que Cristo vive em mim. Porque se Ele não vive em mim, eu não estou renascido. Cristo vive no nascido de novo. Então, como sei que eu sou nascido de novo? Então, a primeira evidência do novo nascimento na minha vida, de que nasci de novo, é Cristo em mim, é Jesus em mim, né?
A evidência do novo nascimento, irmãos, é Jesus em mim, é Cristo em mim, né? Se Ele está em mim, eu estou nascido de novo. Se Ele vive em mim, eu estou nascido de novo. Segundo, o nascido de novo tem um desejo afetuoso e ardente pela palavra de Deus. Primeiro, Cristo é a minha vida. A essência do novo nascimento é Cristo em mim. Então, eu tenho certeza que Cristo vive em mim, Cristo está em mim, Cristo é a minha vida. Estou nascido de novo. Tem mais uma característica: o nascido de novo tem um desejo afetuoso e ardente pela palavra de Deus. Você não precisa pegar a palavra de Deus toda hora para ler, né? Às vezes você lê pouco, mas o que está em jogo é o desejo do seu coração, né? Como que você deseja a palavra neste instante? Como que você deseja? Você tem um desejo afetuoso e ardente pela palavra de Deus? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver se é o texto mesmo que eu estou querendo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você vê, o Emerson, a sua tradução diz afetuosamente, né? É uma palavra carinhosa, né? Com a palavra de Deus. Um afeto, você tem afeto pela palavra de Deus, meu irmão? Afeto, a minha versão diz: desejai ardentemente. É um negócio ardente, é um negócio intenso, ardentemente, como crianças recém-nascidas. Você vê? Recém-nascidas. Aqui se refere ao novo nascimento, né? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, uma criancinha recém-nascida não aceita Coca-Cola. Não adianta você colocar Coca-Cola na mamadeira para uma criancinha recém-nascida. Ela não aceita. Ela só sossega no peito da mãe, né? Sugando o genuíno leite. O nascido de novo só está satisfeito na teta da palavra de Deus, irmãos. Eu sugando a palavra, o peito da palavra de Deus, e isso é algo natural nele. O que nasce de novo, nascido de novo, quer ficar na palavra, tem esse desejo, e não é apenas um desejo, é um desejo afetuoso e ardente, intenso. É um desejo que deixa sempre o gostinho de quero mais. Você gosta da palavra? Você ama a palavra? Você tem afeto pela palavra, carinho? Você gosta, né? Porque é uma característica de quem nasceu de novo. Terceiro e último, o nascido de novo está colocado em uma posição segura.
Cristo vive no nascido de novo. O nascido de novo tem um desejo ardente, afetuoso, intenso pela palavra de Deus. E o nascido de novo foi colocado por Deus numa posição segura. 1 de João, capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Você vê? E capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca o renascido, não toca o renascido para enlamear com o pecado. Viu, irmãos? Cristo nos libertou do pecado pelo novo nascimento. O nascido de novo não comete pecado, porque a vida de Cristo que está nele garante vitória contínua sobre o pecado. Foi o que o primeiro texto lido nos disse, Cristo, irmãos, não vai permitir que aquele que ele renasceu continue no pecado. Jesus nos renasceu para continuarmos no pecado? Não tem sentido nenhum. Ele não vai permitir que aquele que ele renasceu continue no pecado. O Senhor não renasce uma pessoa e se manda, deixando ela por conta própria. Não, ele renasce, dá a vida dele e fica no seu renascido, vivendo nele, dando-lhe garantia total de vitória sobre o pecado e as vis tentações do maligno. Irmãos, não é a minha capacidade, é o poder de Deus, não é a minha habilidade, é a suficiência de Cristo, se manifestando em nós, Olha, se não puder crer nisto, você não será diferente do diabo e dos demônios. Creio que até pior, porque apesar de serem demônios, eles temem diante deste grandioso Deus. Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza do seu novo nascimento? Se não houver certeza, evite evasivas. Peça a Deus que lhe dê a certeza do novo nascimento. Seja você quem for, a única maneira de entrar no reino de Deus é o novo nascimento. Você tem certeza do seu novo nascimento? Amém?